E aí, gente, tudo bem? Mais um dia aqui. Quero trazer mais algumas dicas para você que está tentando dominar o estresse, para você que está tendo problemas com o estresse e está buscando algum tipo de resposta para isso, né? Alguma resposta realmente funcional. Porque quando eu olho por aí, eu vejo muito do mesmo, assim, muito generalizado, muito simples, né? Então, é sempre as mesmas dicasinhas. E eu acho que essas dicas, pelo menos para mim, quando eu tive meus problemas com estresse, elas não foram muito úteis assim. E se elas eram úteis, talvez por elas terem sido tão mal explicadas, eu não dei bola e acabei não colocando no meu dia a dia, não utilizando essas dicas, né? Então, às vezes a gente tem uma enxurrada de dicas e tipo a pessoa fala uma frase sobre aquilo e por que então você continua pesquisando, né? Você prefere, bom, pelo menos eu preferia ter uma coisa muito bem explicada do que várias, certo? Mas nesses vídeos aqui, como é pro YouTube e como eu não sei com qual tipo de público eu estou lidando o tempo todo, então né, eu tento trazer dicas várias, mas bem fundamentadas, para que cada um escolha uma delas, duas, e colocar em prática, né? Então hoje eu acredito, eu guardei aqui mais 10 dicas que eu quero passar para vocês. Mas como eu já disse nos outros vídeos, eu prefiro que se você, a hora que for utilizar elas, escolha uma, talvez duas, dependendo da facilidade. Às vezes já tem uma coisa que você já faz de certa forma, então você só precisa ali treinar um pouco mais aquela habilidade, já pode passar para uma outra, né? Então o tema que eu escolhi para o dia de hoje é como administrar o estresse quando as coisas ficam difíceis, né? Porque você falar em administrar o estresse quando as coisas estão bem, estão leves, é uma coisa. Agora, quando as coisas estão realmente difíceis, quando o estresse está realmente te incomodando, a história é bem diferente, né? Então, você saber lidar com uma situação quando você está lá na praia de férias, você naturalmente vai estar mais paciente do que num dia de uma reunião com a superintendência da empresa, certo? Porque você já está num clima mais calmo, já está num clima mais tranquilo e tudo isso facilita. E é claro que se as coisas estivessem fáceis e o estresse estivesse sendo te atingindo muito pouco, você não estaria procurando esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo no YouTube. Você estaria vendo outra coisa que te distraísse, te divertisse, coisa do tipo, certo? Então eu tenho certeza que você está passando por algum tipo de estresse na sua vida, seja em relação a trabalho, seja em relação à família, seja em relação a relacionamento, seja em relação à situação financeira e por aí adiante, né? Até comenta aqui embaixo do vídeo em qual situação o estresse tem te atingido mais, ou se você já conseguiu encontrá-la, né? Você sabe pelo menos da onde está vindo, se é do lado da sua família, se é do lado do seu emprego, se é financeiro e coisa do tipo. Porque assim eu posso direcionar os estudos de caso, assim, os vídeos para coisas mais específicas. Então, trabalhar um dia só com estresse no trabalho, trabalhar um dia só com estresse em relacionamentos, trabalhar só um dia com estresse financeiro e assim por diante. Assim, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar ainda mais por ser mais específico. Porque mesmo você indo atrás disso, você tem que descobrir como encontrar uma solução para isso, né? Então, primeiro você tem que encontrar a verdadeira raiz do seu problema para depois você deixar de alimentar aquilo e conseguir trazer uma solução para aquilo, certo? Então, uma das coisas que mais influenciam a nos deixar estressados ou não são as nossas escolhas. Então, você conseguir ser assertivo nas suas decisões faz uma diferença enorme na hora de você dominar o estresse, na hora de você administrar aquele estresse. Então, quanto mais você conseguir encaixar uma sequência de decisões certas, de decisões corretas ou as mais prudentes, melhor será seu domínio em relação ao estresse, já que isso vai deixar de desencadear um monte de estressores em cada uma delas, certo? Porém, muitas dessas vezes nós temos que tomar esse tipo de decisão num momento de muita pressão, né? Às vezes em fração de segundo, às vezes em fração de minutos, às vezes na semana, às vezes no mês, eu não sei qual é a sua ocasião, mas em algum momento a gente tem que tomar uma decisão. E sempre lembrar que não tomar nenhuma decisão também é tomar uma decisão, certo? Então, você não tomar uma ação, não resolver aquilo, é uma decisão sua e geralmente essa decisão faz com que você obtenha muito estresse disso.
já que você não resolveu aquilo e, consequentemente, aquilo vai prolongando e vai aumentando e uma hora você vai ter que lidar com aquilo de frente e você não vai ter tempo para trabalhar aquilo da melhor maneira possível, né? Então, a questão do vídeo hoje é bem essa. Num momento de pressão, como você tomar uma decisão que seja assertiva? Como tomar a decisão correta? Inclusive, isso entra muito a questão do gerenciamento de tempo e a questão do gerenciamento de prioridades dentro do seu dia. Existem pesquisas que demonstram que nós humanos somos capazes de tomar um número X apenas de decisões assertivas por dia. Ou seja, depois daquilo, você já teve que tomar tantas decisões, você já colocou o teu cérebro tanto para trabalhar, que a sua chance de acertar ou errar, ela muda, né? Então aumenta a sua chance de errar nas suas decisões. Eu vi nisso uma pesquisa em relação, que eles estavam pesquisando a relação de erros médicos, então em operações, né? Em que horário e em qual dia geralmente esses erros aconteciam. Mas isso também engloba algumas outras coisas. Por exemplo, o nome que me veio na cabeça agora que eu reparei sobre isso e que eu li sobre também, por exemplo, o Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg é o CEO, né, o fundador do Facebook. E se você coloque aí no Google agora aí na procura o nome dele, se você e coloque em imagens, se você olhar em imagens, ele praticamente usa a mesma roupa em todos os dias. E o que é isso? Quer dizer que ele é porco ou não sei o que, né? Claro que não. Quer dizer que ele tem várias da mesma roupa e ele usa aquilo por quê? Primeiro, ele se sente confortável daquela forma e segundo, isso é uma questão de mindset. Ele não quer perder tempo escolhendo a roupa que ele irá usar naquele dia. Ele não quer gastar uma das decisões corretas dele pensando na camisa que vai combinar com a calça ou coisa do tipo, né? Então ele usa um padrão porque esse é o dia a dia dele. Isso não importa para ele. Ele quer guardar as decisões dele para coisas muito mais importantes e expressivas dentro do dia a dia dele, certo? E em relação a tomar decisões também, existe um confronto interno, né? Um confronto entre nós, no caso eu comigo mesmo ou você com você mesmo, que é a relação de não tomar decisão, né? Como eu comentei já, não tomar decisão também é tomar um tipo de decisão, né? E o que é quando a gente fala sobre tomar decisões e evoluir, naturalmente, muito dessas decisões nos tiram do controle ou nos tiram da nossa zona de conforto. E quando isso acontece, nós instintivamente tendemos a dizer não para aquilo. Estamos tentados a não tomar aquela decisão. E o que é isso? São várias coisas. A primeira delas é uma questão do nosso cérebro primitivo, que é nos manter vivos. Ou seja, você pode estar estressado. Você pode estar num relacionamento que você não gosta mais. Você pode estar num emprego que você não gosta mais, está estressado e tal. Tudo bem. Mas você está vivo. Daquela forma como as coisas estão, você está sobrevivendo. Você, de certa forma, tem um conforto. Apesar de você não gostar daquilo, existe um conforto ali na sobrevivência, certo? Porque você está acostumado com aquilo. Aquilo não é uma novidade. Apesar de ser ruim, não é uma novidade. O que acontece? Nós tendemos a ficar dentro da nossa zona de conforto, né? Então, quantas pessoas que você conhece que são infelizes no trabalho há anos? Há anos, literalmente, e elas não trocam. Elas não conseguem trocar. Por quê? Porque elas têm medo da troca. A troca de emprego gera desconforto. Vem aqueles pensamentos na cabeça da pessoa. E se eu não gostar de ir lá e querer voltar para cá, eu não vou conseguir? Ou e se eu sair daqui e não conseguir pagar minhas contas? Ou se eu ir para lá e ser pior? E aí por diante, né? A gente cultiva vários tipos de pensamentos que nesse momento aparecem justamente para nos manter da forma estática, né? Da forma que está, mesmo que seja ruim. E eu era assim também. Todos nós somos, alguns mais, alguns menos.
Mas na hora de você tomar uma decisão, todos nós tendemos a não tomar aquela decisão para não gerar aquele desconforto a nós mesmos. Lembro inclusive, eu não lembro se foi no livro dele ou em algum vídeo que eu possa ter assistido, do Tim Ferriss. Se foi no livro dele, foi no livro 4 Hours Work Week, onde ele em português é Trabalhe 4 horas por semana, onde ele fala justamente sobre essa questão da pessoa ter medo de mudar, né? Apesar de ela estar descontente, estressada, a pessoa acabar não mudando e seguindo com aquilo daquela forma e tendo uma vida que ela não gostaria de ter, né? E a pergunta que ele plantou assim na minha cabeça foi: qual é realmente a pior coisa que pode te acontecer se você sair dessa sua zona de conforto agora? Seja do seu trabalho, seja do seu relacionamento abusivo e tudo mais. Qual é realmente a pior coisa que pode te acontecer? Porque muitas pessoas pensam de forma superficial sobre isso. Mas quando eu estava pensando em mudar, eu pensei, por trás de tudo isso, eu continuo tendo toda a minha família me apoiando. Se tudo der errado, eu sempre vou ter alimento, eu sempre vou ter onde dormir e eu sempre vou ter oportunidade de recomeçar, né? Então, quando você pensa assim, se fala, mas espera aí, o risco que eu estou correndo aqui não é um risco muito real, na verdade, né? Não é um risco de passar fome, um risco de ter que ir dormir embaixo da ponte ou coisa do tipo. Então, às vezes a gente valoriza muito aquela nossa, às vezes uma vidinha medíocre que nós estamos tendo, sabe? Aquela coisa de ir cedo para o trabalho, voltar com o nosso carrinho, chegar e comer alguma coisa e tal. E às vezes nosso dia se torna longo, estressante, chato. Aquela coisa justamente de você sempre estar esperando o final de semana para poder tentar viver um pouco. E quando chega ali, eu lembro muito bem dessa época, que eu tava sobre isso, assim, que chegava o domingo. Domingo você já acorda e já pensa que na segunda tem que trabalhar, né? Já é um pouco desconfortável, mas é cedo ainda. Aí quando chega aquele horário ali que é o do Faustão, e a hora que cai no Fantástico você fala, danou-se. Amanhã, agora já é preparar para dormir daqui a pouco e amanhã tudo de novo, aguentar aquelas pessoas, aguentar aqueles problemas e tudo mais, né? E é libertador. Quando você percebe que o risco que você corre é na verdade muito superficial, é muito menor do que parecia ser, você tem coragem de tomar essa decisão, de mudar. Seja ela para melhor ou para pior. Porque você nunca sabe realmente o que vai acontecer, certo? E essa acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei. E esse é um conselho meu, não é científico, mas e eu já ouvi outras pessoas falando sobre isso. Que muitas pessoas, quando vão mudar de emprego, por exemplo, ou inclusive com relacionamentos, que é uma coisa que eu acho que é falta de caráter total, por exemplo, quero mudar de emprego. A maioria das pessoas é isso. Quero mudar de emprego. O que ela pensa? Eu quero sair daqui. Consequentemente, ela começa a procurar outro emprego, mesmo que seja igual, mesmo que seja numa, sabe? Não muda tanto assim, ela só quer sair daquele lugar. Mas muitas vezes o problema não é o local em que você trabalha. É a sua profissão. É o que você deseja para você. E daí você acaba trocando 6 por meia dúzia, sabe? E você não pensa, você não deixa, então você fica pulando ali de galho em galho e você não dá tempo para respirar, né? Então, o meu foi tipo um limite assim, eu falei, chega para mim, não dá mais. Cheguei na empresa, eu lembro até hoje, fui trabalhar, era depois de um feriado, e nesse feriado eu falei, eu tava muito estressado e falei, não, é feriado agora, era um feriado prolongado, vou poder recarregar as energias. E voltando, a gente volta com tudo para continuar o ano. Era feriado de carnaval. E daí passou o carnaval, eu lembro que eu tava voltando de carro da viagem e eu já tava sentindo aquela sensação assim de, sabe, de amanhã vai começar tudo de novo. E não deu outra. Eu fui trabalhar daí na quarta-feira, depois do carnaval, e foi terrível, assim. Eu realmente não queria estar fazendo aquilo, eu não queria estar ali.
E daí chegou na hora do almoço, eu cheguei em casa pra almoçar, assim, e eu dei aquela respirada fundo igual agora, porque eu lembro daquele sentimento, daquele momento e falo, não dá mais, não dá mais. E eu não pensei mais, eu não medi as consequências daquele momento e simplesmente cheguei na empresa e pedi demissão naquele dia. E quando você faz isso, é uma mistura de sensações, porque a primeira é: chega disso, eu não faço mais parte disso, eu posso respirar de novo. E a segunda é: como que eu vou pagar minhas contas, né? Como que eu vou resolver os meus problemas agora? E daí você entra naquela gangorra de tô livre com eu preciso fazer alguma coisa, né? Mas isso foi momentos depois, e um tempo depois eu já deixei isso passar, deixei aliviar essa tensão e voltei com tudo para a minha vida, voltei a estudar, a me conhecer. Acho que é o ponto mais importante, é voltar a se conhecer. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu não pulei de um galho para o outro, eu parei, pude deixar, sabe, aquele estresse descarregar de mim que era relacionado a trabalho, e eu pude pensar o que eu gostaria de fazer para mim, qual era o futuro que eu gostaria de ter para mim. Eu não queria só estar sobrevivendo e deixando a vida passar para juntar migalha. Eu queria estar fazendo uma coisa que tivesse significado, que fosse uma coisa que me desse vontade mesmo de fazer, sabe? Que me deixasse, me fizesse sentir completo. E foi isso que aconteceu e foi muito bom. E a minha situação naquele momento me deixava confortável em largar tudo e começar do zero novamente. Eu não sei qual é a tua situação, então é claro, isso é uma coisa que você tem que medir para você e tudo mais. Isso inclusive cai numa questão financeira, né? Que não quero entrar nisso porque minha questão é o estresse, mas é em você manter sempre aquela sua reserva de emergência, né? Então que as pessoas dizem que você tem que ter pelo menos guardado no mínimo para reserva de emergência o seu custo de vida dos próximos 6 meses, certo? Então, se hoje, em fevereiro, você largasse o emprego, você conseguiria sobreviver pelos próximos 6 meses com o dinheiro que você tem guardado? É pelo menos isso, né? E isso se a pessoa for trabalhar para uma empresa, né? Se ela tiver um negócio próprio, eles preferem dizer isso durante um ano. Então, vezes 6 meses, você ter o valor que você precisa para um ano aí de sobrevida, né? Para você se manter. Claro que se você for funcionário, dependendo do seu custo de vida, você também pode lembrar que você pode utilizar o seguro-desemprego, que pode te dar um auxílio aí, mesmo que pequeno, mas pode te dar um bom auxílio, certo? E o mais importante de tudo isso, falei que tem pessoas que têm mais facilidade e pessoas com mais dificuldade, certo? Mas tudo bem, isso é uma questão de perspectiva, de mindset, de tomar ação. E o que é isso? Isso é uma habilidade. E já que é uma habilidade, ela é totalmente treinável, né? Não pense que eu não tenho muita coragem de fazer isso, sabe? Você pode. Todos nós podemos. Todos nós... É uma questão de inteligência emocional. Então, todos nós podemos desenvolver essa habilidade com o tempo. Cada vez isso se torna mais comum para nós. Perceber o que é melhor, o que não é bom e tomar a decisão mais assertiva. Uma decisão, sabe, sem pensar muito nos outros, sem pensar... Sabe, às vezes a gente se preocupa com pessoas que não estão nem aí pra gente. Às vezes a gente se preocupa com uma empresa que não está nem aí pra gente. Às vezes a gente se preocupa com um problema financeiro que nós não temos e a gente acaba não tomando decisões. Então lembre que é uma habilidade treinável e as dicas que eu quero passar hoje é justamente para te auxiliar com isso. Para te auxiliar a ser mais assertivo e a estar mais tranquilo na hora de tomar essas decisões, tudo bem? Então, a primeira dica que eu quero deixar hoje para você é: não tente resolver os problemas com o mesmo tipo de pensamento que os criou. Quantas vezes, por estar ansioso, por estar estressado, pegou e tomou uma decisão que você nem pensou sobre ela? Você simplesmente veio uma coisa na cabeça e foi lá, pá, fez, né? Isso é muito comum em reuniões, por exemplo, ou em relacionamentos, né? Uma reunião não deixa de ser um relacionamento, uma questão social, em que a pessoa fala alguma coisa, você dá aquela explodida assim, fala algo que você não deveria, né?
e você utilizar disso, óbvio que não funciona. Eu sou uma pessoa um tanto quanto explosiva. A diferença é que hoje eu tomei essa consciência. E por eu ter tomado essa consciência, eu tento não realizar os mesmos erros que eu já cometi no passado, certo? Então, isso que tem a ver com essa primeira dica. Então, para você não resolver os problemas com o mesmo pensamento que eles foram criados, pessoas que sabem administrar o estresse, pessoas que dominaram o estresse, não costumam cometer os mesmos erros vez após vez. Então, às vezes a gente comete o mesmo erro uma vez, você não pensa sobre aquilo, você não faz nada em relação àquilo e continua cometendo esse mesmo erro. Isso, na verdade, está muito ligado a ego. Então, você faz aquilo e daí você tem que manter aquele erro, você sabe, lá no fundo do seu coração, você sabe que você estava errado, mas você mantém aquela atitude por quê? Porque você já tomou aquela decisão errada e o seu ego te diz que você tem que manter a sua postura. Essa decisão é errada, mas você tomou ela, então agora vamos ficar aqui segurando essa posição, certo? Isso é uma bobagem, é um erro enorme, é estresse mais estresse. A primeira coisa que eu quero dizer, que eu costumo muito salientar, é que você nunca deve reagir a uma situação. Você deve responder a uma situação. Qual que é a diferença entre reagir e responder? Reagir é algo instintivo. Você escutou uma crítica ou você escutou algo que não gostou e você reage. Você não tentou escutar a pessoa, não tentou entender o lado dela, você não foi empático, você apenas reage naquele instinto de autodefesa desproporcional, que não ajuda em nada, certo? Então você reagiu só para rebater aquela crítica dela, Isso acontece muito nas conversas. Eu quero falar sobre empatia ainda, mas eu li também, eu tenho até que lembrar em qual livro que foi isso, mas o que eu gravei é que o autor dizia que as pessoas hoje, elas não escutam mais os outros para entender, para escutar mesmo a pessoa, mas na verdade ela só está esperando o momento dela responder, Então, ela não absorve aquilo que a pessoa está dizendo, aquele, às vezes, conhecimento, ensinamento. Ela só quer responder aquela pessoa para tentar ser superior ou para tentar expor a sua própria opinião. E existe uma questão que fala sobre isso, onde a pessoa que está falando, na verdade, ela só está repetindo aquilo que ela já sabe. Mas quando a pessoa para escutar, ela está podendo absorver alguma coisa diferente daquilo que ela sabia, certo? Então ela está adicionando conhecimento sobre aquele determinado tema. Você já tinha um tanto, você está escutando e absorvendo mais, certo? Então lembre, não reaja às situações. Responda. O que é responder? Responder é naquele momento você receber aquela crítica, aquilo que você não gostou, mas você consegue antes de reagir, Você não deixa aquilo ser instintivo. Você para, absorve aquilo, deixa aquilo trabalhar na sua cabeça, mesmo que seja rápido. Isso é um treinamento e você consegue melhorar a velocidade com que você toma essa ação. E aí você consegue responder aquilo de forma eficaz, certo? Você agredir as pessoas verbalmente, e fisicamente nem se fala, Verbalmente aqui na questão, com críticas e tal, falando alto, esse tipo de coisa, não funciona. Você tem que saber responder aquela pessoa, Muitas vezes você não sabe o que aquela pessoa está passando, ou que às vezes a pessoa não sabe passar aquela informação que ela queria te passar de uma forma ideal. Mas você tem que entender, você tem que conhecer a equipe que você trabalha, as pessoas que estão ao seu redor, dos seus relacionamentos, entender, saber observar e saber dar uma resposta eficaz para aquelas pessoas. Então lembre, evite cometer os mesmos erros várias vezes, certo? Cometa aquele erro, não tem problema, todos nós erramos. Absolutamente todos nós. A diferença está entre aqueles que erram, admitem o erro, pedem desculpas, observam o que errou e crescem com pessoas e se desenvolvem, daquelas que erram
e mantém através do seu ego aquela posição errada, porque ela não pode sair do trono dela e continuam errando, sabe? Isso não tem cabimento. Então a primeira dica é essa, não cometa esses erros. A dica número 2 que eu quero deixar para vocês é: domine as suas emoções antes que elas dominem você. Existem várias formas de você trabalhar isso, mas o que eu quero dizer com isso é que pessoas que sabem dominar o estresse, elas entendem que aquela situação estressora que elas estão passando é algo temporário. Primeira coisa, tudo que você está passando é temporário. Uma hora vai acabar. Segundo, essas pessoas, elas entendem que elas já passaram por situações semelhantes no passado e que elas superaram aquelas situações, certo? Ou, se elas nunca passaram por algo parecido, elas entendem que isso que está acontecendo nesse momento trará experiências, trará amadurecimento para que numa próxima vez, quando ocorrer, você esteja mais bem preparado. Isso é ser resiliente. Isso é entender como a vida funciona. Muita gente fala em querer como se a vida fosse boa, se ela fosse, como se fosse uma linha reta. O que não é verdade, Ela tem altos e baixos o tempo todo em relação a tudo. E sempre lembre, então, se você está num momento baixo, que está sendo estressante, que está sendo difícil, saiba que uma hora vai prosperar. Se você fizer algo, se você se levantar e fizer algo por isso, vai. E vai ser o quanto antes, dependendo do quanto você consiga entender isso e trazer essa atitude positiva para você, Então, você entender que as emoções que você está passando, primeiro, é você que está colhendo elas. É você que está plantando elas. E você está colhendo elas também. Certo? Então, plante emoções positivas. Ao invés de ver como um problemão, uma catástrofe, veja como uma possibilidade. Veja como um aprendizado para aquele momento, para que na próxima vez você tenha amadurecido e esteja mais preparado para uma situação de adversidade como essa que você está passando nesse momento. A terceira dica que eu quero passar é: continue firme. E eu quero explicar isso bem, porque as pessoas podem entender isso um pouco errado. Quando eu digo continue firme, eu não quero dizer que você seja imune a emoções. Isso não dá certo. Isso não existe, certo? Como eu acabei de dizer, existem altos e baixos. O que eu quero dizer com isso é: você teve um dia muito difícil, estava realmente muito estressado e as coisas não deram certo. Não tem problema naquele dia, sabe? Se acontecer, você chegar, chorar em casa, você precisar desabafar, você precisar tomar um banho mais demorado. Encontre alguma forma de recarregar as energias. O que eu quero dizer com isso é que não deixe isso te derrubar e te deixar no chão. Então, você teve um dia muito difícil, está com vontade de chutar o balde, vá com calma. Aquele dia passou, você foi para sua casa e admita que estava estressado. Isso é um ponto muito positivo. Você se ver estressado é muito positivo. Porque quando você se vê estressado e não aceita aquilo como o seu comum, como o seu normal, você faz alguma coisa para isso. Então você faz alguma coisa para aliviar o seu estresse, certo? Então, se perceba estressado. Teve um dia difícil? Volte. Se precisar chorar, chore. Se precisar tomar um banho demorado, tome. Reveja toda aquela situação. Tente se recompor. O que eu quero dizer com seja firme, como eu disse, aquilo vai passar. Aquilo é temporário, certo? Um momento isso vai acabar. Então, no outro dia, quando se acordar, esteja renovado. Não fique acumulando aquele estresse, não fique caído no chão. Aprenda com tudo aquilo que você está passando. Se veja estressado e fale: não, amanhã eu vou estar com a energia nova. Amanhã eu vou para mais um dia de batalha, certo? Então não deixe se abalar de uma maneira que você não possa se levantar. Então, caiu, tudo bem. Hoje ele te derrubou. Amanhã coloque na sua cabeça que isso não vai acontecer. Que você vai ser mais forte, que você vai conseguir passar por cima daquele obstáculo e continuar em frente, seguir com a sua vida. Dica número 4.
mantenha-se sempre crescendo como ser humano. Quando a gente fala sobre isso, às vezes parece que as pessoas têm tanto dó delas mesmas que elas não entendem que, na verdade, a vida, ela geralmente não se torna mais fácil. E a vida também não perdoa, né? Você tem que trabalhar, você tem que ser mais resiliente, você tem que se tornar uma pessoa mais forte. E você tem que treinar isso. Você tem que. E como que se passa? Como que se treina isso? Existem dois tipos clássicos aí para você treinar. Um deles é você simplesmente estudar sobre aquilo, estudar pessoas que já passaram por situações parecidas com aquela que você possa passar, e a partir disso você conseguir não cometer os mesmos erros que eles, ou prever muitos dos erros que eles já passaram e que você não necessariamente precisa passar também, né? Então esse é o primeiro método. Você, hoje em dia, através da tecnologia, a gente consegue muito isso, né? Você consegue captar muito do que as pessoas dizem, e se você absorver aquilo de verdade, aquilo pode te facilitar muito a vida em relação ao estresse, em relação a um novo desafio que você venha a passar. Porque você encontra de tudo na internet. E através disso você pode captar um pouco das experiências deles, as sensações, e se auto-ensinar para que você não passe não cometa aqueles mesmos erros, né? Então, é dessa maneira que você resolve isso, pegando esse conhecimento que está aí gratuito na internet e aplicando no seu dia a dia. O que é um lado positivo disso, que é você tem uma abundância muito grande de temas e de assuntos e de experiências, né? Por outro lado, eu vejo isso como um problema também, que como a gente tem tanto sobre cada assunto que a gente queira ouvir, acabamos pesquisando tanto sobre aquilo e daí no final das contas, na verdade, a gente não coloca nada em prática, né? Às vezes eu me pego nessa armadilha, assim. Eu pesquiso e começo a abrir sites e artigos e vídeos e tal, e até chego a vê-los e lê-los e tudo mais, mas foi tanta coisa numa forma tão rápida que você não consegue absorver aquilo. E no final das contas você está mais ou menos no mesmo lugar que você saiu, né? Você pega alguma coisinha ali ou outra, mas é muito pouco. Então uma das coisas que eu gosto de dizer é, ao invés de aprender 1000 habilidades e não aplicar nenhuma, aprenda apenas uma habilidade e aplique 1000 vezes. Então é aquela questão de masterizar uma habilidade, a questão de criar aquilo e torná-lo um hábito real. Então esse é o primeiro ponto, que é você pegar as experiências dos outros, absorver aquilo para não cometer os mesmos erros. E a segunda parte, é claro, é entrar em campo, né? Então é você, como eu vim da engenharia, o pessoal gosta de falar, é colocar o pé no barro. Que você tem que estar lá e você tem que sair do treinamento. Você tem que parar de pesquisar e aplicar de verdade. Porque mesmo que você absorva muito conhecimento, alguma coisa ou outra você não vai conseguir. E naturalmente aquilo vai te fazer falta e você vai entender e absorver aquilo através da prática. Então naquele momento vai acontecer uma situação que vai te fazer passar por um momento inusitado, um momento estressante. E naquele momento, após você passar por aquele momento, vai ser uma lição aprendida. E você tem 2 pontos aí para observar. Você colher aquilo, absorver, entender seus erros, deixar o seu ego de lado e absorver aquilo e criar aquele aprendizado para que isso não se repita, ou pegar e não aprender com esse erro, né? E você vai acabar cometendo ele várias vezes, ou você pode se prender naquele seu erro e te deixar cair, né? Então aquele erro te derrubar e você pensar que não é capaz e que vai desistir e tudo mais. O que não é um pensamento, não é um hábito de uma pessoa resiliente. Que a pessoa resiliente, uma pessoa que sabe administrar e dominar o estresse, ela está constantemente trabalhando isso para que ela seja mais corajosa e para que ela entenda que cada desafio que aparece na frente dela está fazendo com que ela cresça, está fazendo com que ela evolua, está fazendo com que ela esteja mais preparada para o próximo passo, para o próximo degrau, que é um desafio ainda maior, né? Então, é assim que começa.
Você entra lá na pré-escola e você tem uma determinada tarefa. Você vai para o ensino fundamental, a tua tarefa já é mais complicada. Você vai para o ensino médio, é mais complicado. Você entra numa faculdade, se torna mais complicado. Quando você vai para o mercado de trabalho, ainda mais complicado fica, e assim são os passos da vida, né? Cada momento traz um novo desafio. E com um novo desafio, você terá novas dificuldades. E é assim que nós alimentamos de forma correta a nossa mente. Sabendo, entendendo esses desafios, sabendo absorver dos erros e dos acertos as melhores partes e crescendo, para que a gente sempre esteja o mais preparado possível para o próximo desafio que você terá em sua vida. Dica número 5. Esteja preparado. Quantas vezes você já ouviu alguém falar: nossa, fulano tem sorte, olha o que aconteceu com ele, agora ele está rico. Ou, nossa, olha o emprego que ele conseguiu. Ou, nossa, passou no vestibular, né, de medicina, como que ele fez isso? Ele foi chamado para trabalhar na Europa, né? Que sorte que ele teve. Mas se a gente for pensar bem, sorte, o que é sorte? Por que seria sorte? Por que alguém do nada passaria no vestibular? Por que alguém do nada conseguiria uma promoção do trabalho? Por que alguém do nada conseguiria ir morar na Europa? Tudo isso, na verdade, existe muito sacrifício por trás. A gente vive hoje num mundo onde as pessoas não dão valor a nada. E, consequentemente, elas desejam coisas que elas não lutam, que elas não estão preparadas para receber. Porque quando nós estamos vivendo e estamos desmotivados e começamos a olhar muito para a vida dos outros, ou seja, a gente já está com uma falha enorme dentro da nossa vida, a gente acaba não vendo os bastidores da vida daquela pessoa. Pelo que ela passou, o que ela deixou de fazer que ela gostaria para atingir aquele objetivo e coisas desse gênero, né? Então é de um egoísmo assim sem igual do ser humano desejar aquilo que ele não merece. E isso não é um hábito, não é um pensamento de uma pessoa que domina o estresse, que é resiliente. A pessoa que domina o estresse, que é resiliente, ela entende que ela está passando por um processo. E mesmo quando as coisas não parecem estar funcionando, mesmo quando ela está, não quero dizer desmotivada, mas ela está um pouco menos confiante daquilo que ela está fazendo, mesmo assim ela sabe que é uma parte do processo e que aquilo vai passar. Então, pessoas que realmente conquistam os objetivos, elas na verdade, mesmo quando as coisas não estão funcionando, quando as coisas estão dando erradas, elas continuam se preparando para o futuro. Elas sabem que em um momento ou outro o jogo vai virar e todo aquele esforço vai se concretizar como uma coisa boa. Porque o sucesso está para aqueles que não desistem, né? Nada vem fácil. Você não se torna diretor de uma empresa por nada. Você não se torna um grande jogador de algum esporte sem treinar. Você não consegue abrir uma empresa e ter sucesso com ela sem muito trabalho duro. Você não consegue ter um relacionamento de verdade sem se abrir com essa outra pessoa, sem deixar de lado os lados ruins e negativos que cada um possa ter e saber se juntar com aquela pessoa, né? Moldar então o seu modo de ver as situações, o seu ego, para que você possa estar com aquela pessoa. E tudo que é duradouro, tudo que é verdadeiro, ele não vem à toa. Pode ter certeza que se a pessoa realmente conseguiu e dá valor àquilo, ela trabalhou muito em cima daquilo e ela passou por muito perrengue, passou por muito momento difícil e ela não desistiu. Ela entendeu que aquele era o propósito dela, que ela era a maior motivação, né? Aquela pessoa tinha aquele norte bem fixo e ela sabia muito bem onde ela queria chegar. Então, mesmo nos momentos difíceis que irão aparecer, a pessoa não desiste. É muito interessante isso. Quando você começa uma nova jornada, você está geralmente muito empolgado, né? Tudo é muito novo e tudo é superficial. E quando você começa a adquirir aquele conhecimento, a pensar sobre aquilo, você fica muito empolgado. E você começa a pesquisar e aprender e tal. Mas tem um momento que o jogo fica um pouco mais truncado, né? Que vem as dificuldades. E é aí que muitas pessoas desistem. Então, elas ficam pulando de galho em galho. Eu aprendi um pouco sobre isso, mas aqui ficou um pouquinho difícil, que eu precisaria me dedicar. Vamos para o próximo hobby, para o próximo item, para a próxima alternativa, porque essa está muito complicada.
E não é assim, né? Não é assim que funciona. Se você quer fazer algo de verdade, você tem que ir a fundo naquilo e tem que saber por que você está fazendo, justamente para quando você chegar nesse ponto, você ir em frente e não desistir. Porque senão, do que valeu aquilo? Aquilo foi em vão, totalmente em vão, não mudou a sua vida, não mudou a vida de ninguém. Claro, adquirir conhecimento sempre é bom, mas é importante que ele não se torne um conhecimento inútil e que você acabe esquecendo com o passar do tempo, né? Que ele só fique ali no papel, na prancheta e nunca se torne algo concreto, mesmo que seja um hábito, né? Então você sabe que tem que fazer tal coisa, sei lá. Então hoje muitas pessoas querem emagrecer, né? Como um exemplo. Então a pessoa sabe que está ficando sobrepeso, que está engordando, e a pessoa sabe que ela precisa voltar a se alimentar bem, que ela precisa se exercitar e tudo mais. Mas o que a pessoa faz? Ela está disposta realmente a cortar um pouco das guloseimas, dos doces, do sal, e ela está disposta a sair todo dia, se exercitar para que ela consiga atingir esse objetivo? Muitas pessoas não estão, né? E o que acontece? As pessoas ficam buscando sempre aquele atalho, sempre aquele desvio, aquela forma de atingir aquele objetivo, porém sem se esforçar. E geralmente não funciona. Você vê que a pessoa não tem compromisso com aquele objetivo. Então é uma coisa só superficial enquanto tá fácil, né? Então a pessoa vai e toma um shake na hora do almoço, mas de tarde ela come um hambúrguer com batata frita, fica o dia inteiro sentado sem fazer nada, dorme mal, sabe? E não cuida daquilo tudo que é necessário para que você consiga emagrecer, que seria o seu objetivo. Enquanto está superficial, a pessoa tenta mexer ali e dela acaba não obtendo resultados, é claro, porque ela está apenas superficialmente atingindo aquilo e nada muda. No final está tudo igual. Então lembre-se, esteja preparado. Saiba que tudo que você for fazer, toda atitude que você irá tomar, trará momentos difíceis, trará desafios que você terá que passar. Esses serão obstáculos, certo? Então esteja preparado, entenda o porquê você quer fazer aquilo de verdade e passe por esses obstáculos. Dica número 6. Levante-se quantas vezes forem necessárias. Uma grande diferença está aí nas pessoas que dominam o estresse e nas pessoas que acabam sendo entregues ao estresse. As pessoas que dominam o estresse, elas entendem que você cair é parte do jogo, que você cair é parte da vida. A vida vai te derrubar, as situações irão te derrubar. A diferença está entre as pessoas que dominam o estresse e que são entregues ao estresse, é que as pessoas resilientes, elas levantam, elas não se entregam àquele momento, certo? Muitas das pessoas, ao primeiro momento, a primeira frustração, acabam desistindo, acabam se entregando àquele lado negativo daquela situação. Mas é justamente o contrário. Na verdade, é importantíssimo para o crescimento o erro. O erro ensina muito mais do que o acerto. Porque quando você acerta, você não presta muita atenção. Você não dá muito valor àquela atitude, àquele momento. Agora, quando você erra, aquilo geralmente te marca. Porque aquilo pode te deixar embaraçado, pode te deixar nervoso, pode te deixar irritado, pode te deixar deprimido. E tudo isso nos marca. E aí que está a diferença entre a pessoa que pega esse sentimento, tira o aprendizado desse sentimento e continua em frente, daquela pessoa que vai e se entrega, né? Então terminou um relacionamento, gostava muito daquela pessoa, mas ela terminou comigo ou ele terminou comigo e não quer mais nada e eu continuo naquela assim, sabe? A minha vida está acabando, eu não vou mais me relacionar, nada mais vale a pena, ninguém é como essa pessoa e tudo mais, que não é verdade. Pegue os erros que você e essa pessoa cometeram nesse relacionamento e cresça com isso. Na próxima vez que você se relacionar, você vai estar uma pessoa mais madura. E você provavelmente vai encontrar alguém nessa situação também, que já passou por um relacionamento, que já bateu com a cara na porta e aprendeu com aquilo, e cresceu com aquilo. Então, juntos, vocês se tornam algo sempre mais forte, certo? E é assim que a vida é. Ela te derruba, mas você sai daquilo mais forte, um tombo maior virá, você vai sair daquilo mais forte, e assim por diante. É assim que segue o ciclo da vida.
não se acomode, não tenha medo de sair da sua zona de conforto, não tenha medo de experimentar algo novo. Muitas pessoas hoje vivem de uma maneira que é só sobrevivendo mesmo, que nada faz muito sentido mais para elas. É aquela coisa de estar na frente do computador trabalhando e chegar em casa e não fazer nada produtivo, sabe? E a pessoa não tem um significado, ela não tem um sentido em tudo aquilo. Então entenda que você vai cair. Todos nós caímos. E a diferença está naqueles que levantam e que naqueles que se entregam àquela situação. Tá? Então seja uma pessoa que persiste, que levanta, que vai apanhar da vida, mas vai levantar e vai continuar seguindo em frente, vai aprender com isso e vai chegar aonde quer. Independente do que passe e do que tenha que fazer, claro, desde que seja honesto, desde que seja íntegro, você pega, chega e vai uma hora chegar lá, porque você sabe muito bem o que você quer e nada que te derrube vai te deixar no chão, certo? Porque tudo isso será muito mais forte que você, esse significado que você encontrou. E é assim que você segue em frente. Então crie esse hábito, se adapte àquela situação nova que lhe foi imposta muitas vezes e cresça com aquilo, certo? Assim você vai ir muito além. Dica número 7. Recompense as suas pequenas vitórias. Muitas pessoas, quando entram num objetivo, estão tão focadas naquele objetivo final que elas param de sentir prazer no processo daquilo. E uma das melhores formas que eu conheço para você atingir algo grande e fazer algo realmente que você queria muito é, na verdade, você despedaçar aquilo em pequenas etapas, pequenas partes. Por quê? Porque quando você tem pequenas partes, fica muito mais fácil de ver o final daquelas partes. Então você se sente muito mais motivado a chegar àquele final, certo? Segundo, todo o processo muitas vezes é muito longo. E você ficar pensando naquilo, às vezes, você está num estágio tão anterior àquele momento que você começa a se desacreditar. E quando você começa a se desacreditar, você começa a inventar desculpas para não fazer aquilo. E você começa a achar outras coisas para colocar no lugar. Então a melhor forma de você fazer isso, quebre uma grande tarefa em pequenas tarefas. Quando você terminar essa tarefa, se dê alguma recompensa para que você sinta prazer naquilo que você fez, que você entenda que você fez mais uma parte daquele processo, que você realizou mais um pequeno pedaço daquele sonho. Pessoas que são resilientes, pessoas que dominam o estresse, elas constantemente estão se recompensando pelas pequenas vitórias que elas têm diariamente, semanalmente e assim por diante. Porque quando você faz isso, aquilo renova suas energias. Aquilo faz você voltar para o jogo com força, com vontade e para ir para a próxima etapa. Né? Então lembra, diminui aquele grande sonho em pequenas fatias, em pequenas etapas, para que você consiga ver o final dessas etapas e você consiga enxergar com mais facilidade aquele final. Né? Pensa assim no maratonista, que se ele pensar que ele tem que correr 42 km e só pensar que ele vai chegar só daqui 42 km no final, qual seria a motivação dele? E se você olhar entrevistas em geral de esportistas, assim como os maratonistas, eles sempre falam que eles não pensam na linha de chegada, mas sim em dar o próximo passo ou em correr o próximo quilômetro e coisas desse tipo. Que uma tarefa menor, você consegue visualizar ela com maior facilidade para você cumprir ela. E dessa forma, você tem mais ânimo, sua autoestima está mais elevada e você tem mais vontade, né? Você está mais motivado para fazer aquilo acontecer. E sempre lembre, uma coisa que eu gosto de frisar muito, quando às vezes eu tenho alguma coisa e não cuido ou não dou valor àquilo, eu sempre lembro comigo que hoje em dia nós vivemos na era onde nós damos muito valor à conquista, mas nós não damos valor à apreciação. O que eu quero dizer com isso? Pensa assim naquela pessoa, pensa assim, você quer comprar muito uma casa, hipoteticamente. Se for o seu caso, melhor ainda. E o que você faz para conquistar essa casa? Você vai fazer horas extras no trabalho,
Você vai deixar de sair às vezes à noite para se divertir, para conseguir guardar um pouco mais de dinheiro para atingir aquele objetivo e assim por diante, né? Então você vai fazer várias coisas para conquistá-lo. Você está muito motivado a conquistar. Mas às vezes quando você conquista aquela casa, você comprou aquela casa, logo depois de você se mudar para ela, você já começa a olhar para outra casa, você começa a ver apenas defeitos daquele lugar e você não aprecia aquilo que você tanto lutou, que você trabalhou tão duro para conquistar. Então lembre-se que às vezes a gente não precisa muito do que procuramos e estamos muito bem já com o que temos. O que nos falta, na verdade, é gratidão. É conseguir apreciar aquilo que nos foi dado, ou aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho, com o nosso esforço, né? Então lembre-se de se recompensar pelas pequenas vitórias. Tire um momento de prazer daquilo. Faça uma pequena comemoração para que você sinta que tudo aquilo valeu a pena e que você está preparado para o próximo ponto, para seguir adiante com aquele processo longo que você despedaçou ele e assim você está indo dia após dia atrás daquele seu sonho. Dica número 8. Continue sendo caridoso. Ou comece a ser caridoso, né? Na sociedade que a gente vive, está se tornando cada vez mais raro a gente ver isso acontecer. Muitas pessoas se tornaram extremamente individuais, extremamente egocêntricas, extremamente egoístas. E elas só pensam nelas e naquilo que elas querem, e muitas vezes elas se tornam gananciosas e só pensam em atingir os resultados delas sem pensar no próximo, fazendo aquilo por fazer para conseguir aquele poder e que na verdade no final das contas ela percebe que nem tinha sentido para ela. Muitas vezes acontece isso porque é uma ganância, e a ganância ela faz com que você passe por cima dos outros e isso destrói a sua vida como um todo, porque como eu gosto de dizer, nós somos seres humanos e seres humanos são feitos de interações sociais. Só que quando você faz de tudo pelo poder, de tudo para conseguir atingir aquilo, colocando a parte antiética da situação, as pessoas acabam percebendo e acabam se afastando de você. E isso é ruim para todo mundo, é claro. Não funciona de forma alguma. Uma coisa que funciona muito bem e que nos traz forças e que às vezes nós encontramos nossa força fazendo isso é sendo altruístas, né? Então você fazer a caridade, você continuar ajudando o próximo, mesmo quando você tem dificuldade, muitas vezes você consegue encontrar aquela força que tanto você precisava dentro de você e que você não conseguia perceber, você não conseguia muitas vezes ver aquilo, né? Pela situação difícil às vezes que você está passando. Então lembre-se, continue sendo altruísta, continue ajudando o próximo. Muitas vezes também, quando nós ajudamos ao próximo, nós percebemos que o nosso problema não era tão grande assim. Tem tanta gente, principalmente no nosso país, passando por tanta necessidade, como não ter água para beber durante o dia, ou não ter aonde morar, não ter onde dormir, crianças que não podem ir à escola porque tem que trabalhar no sinaleiro para conseguir algumas moedas, pessoas que estão passando por doenças, sabe, crianças, isso tudo machuca muito, idosos que foram abandonados no asilo, né, que muitas vezes deram a vida pelos filhos e os filhos depois apenas os jogaram num canto porque eles já não serviam mais. Isso tudo é muito doloroso e pessoas que fazem isso, talvez elas nem estejam enxergando o mal que elas estão fazendo para elas mesmas e o quanto aquilo é prejudicial para uma sociedade como um todo. E quando eu digo em ajudar o ser caridoso, eu falo principalmente na questão de com o tempo. Como assim com o tempo? Sabe, ir no asilo conversar com os velhinhos e as velhinhas lá, que às vezes só querem conversar um pouco, contar mais um pouco da sua história, ajudando aquela pessoa que está passando por necessidade, seja ela falta de comida ou lugar para morar, com algum alimento ou com alguma roupa que você já não usa mais muitas vezes, que para ela aquilo tem às vezes valor de ouro, sabe? São coisas muitas vezes simples, mas que fazem grande diferença. Você pode fazer de uma forma que você não veja também, como por exemplo, doar o seu sangue. Você pode fazer isso várias vezes ao ano e ajudará a salvar várias e várias vidas. E tudo isso te faz crescer como pessoa. Tudo isso você faz
você percebe que tudo isso faz a vida valer a pena. Então lembre-se disso. Não se torne arrogante, não ache que o seu problema é maior que o dos outros. Quando você estiver passando por uma dificuldade, as pessoas resilientes conseguem entender isso, conseguem se manter em equilíbrio e elas conseguem continuar ajudando os outros. Porque, como minha mãe gosta de dizer, uma mão lava a outra. E um dia, como você tem ajudado essas pessoas, um dia elas podem acabar te retribuindo de alguma forma e te ajudando no momento que você esteja passando de grande dificuldade. A dica número 9 é: construa relacionamentos profundos. Lembre-se dessa palavra, profundo. Hoje nós estamos vivendo muito de relacionamentos superficiais, né? Então, com toda a interatividade das redes sociais, com todos os aplicativos de relacionamentos, as pessoas se tornaram muito descartáveis. O que acontece? Você conhece alguém e você está naquele início de relacionamento de conhecer o outro. E logo vocês acabam se estranhando, né? Vocês têm diferenças, as pessoas sempre vão ter diferenças. Vocês podem ser muito parecidos, mas mesmo assim, em um momento ou outro, as diferenças irão aparecer. E o que acontece é que hoje é muito fácil você apenas descartar essa pessoa. Você não consegue se moldar a ela, você não consegue mudar com ela. Os dois lados muitas vezes vêm dessa forma. Olha, eu gosto disso, você não gosta disso, eu gosto daquilo, você não gosta disso. Então vamos parar por aqui. Então a pessoa entra no aplicativo, joga para a direita, para a esquerda e já encontra outra pessoa para conversar, para ter outra conversa superficial e começa um outro relacionamento superficial. E assim elas vão passando de um para outro. E no final, a verdade é que quando você realmente precisar de alguém, precisar de apoio, precisar de alguém que esteja com você no momento difícil, essas pessoas que você está se relacionando superficialmente, nenhuma delas vai estar ao seu lado. Nenhuma delas vai realmente se importar pelo que você está passando. E é muito importante no momento de crise, no momento de dificuldade, você receber apoio, você ter um ombro para se escorar no momento de dificuldade é muito importante. Então cultive realmente relacionamentos que sejam duradouros, que sejam profundos, que sejam verdadeiros, pessoas que você possa levar pelo resto da sua vida, que são elas que vão estar com você nas dificuldades. E são elas que irão te ajudar muitas vezes a sair dessa dificuldade. Eu realmente acredito que todos nós temos capacidade sim de conseguirmos sozinhos superar isso e ir em frente, mas não tenho a menor dúvida também que quando nós temos apoio, que quando nós temos pessoas que realmente querem o nosso bem, isso se torna muito mais simples. Você consegue ter muito mais resiliência, você consegue administrar muito bem aqueles estressores e ter muito mais facilidade para sair daquele momento difícil. Então, pare de relacionar-se de maneira superficial, pare de não se pôr à prova, né? Quando você mantém sempre você o estado de não poder mudar o que você é da forma que você é, isso muitas vezes demonstra um erro de ego aí seu, que nós não somos perfeitos, nenhum de nós é. E então por que sempre é outra pessoa que está errada? Então por que você sempre está trocando de relacionamento? Talvez o problema seja em você. Então reveja esse seu conceito e procure pessoas que são realmente verdadeiras e que não ficam te trocando por qualquer match em um aplicativo por aí. E a dica número 10, eu já falei bastante sobre ela e gosto sempre de repetir. Eu acho que uma das coisas fundamentais está sendo para a minha vida. E assim como é para de todos, tenho certeza disso, que é busque significado. Entenda o seu porquê, o porquê de você estar passando por aquilo, o porquê de você estar fazendo aquilo, o porquê você quer aquilo. Tudo isso faz você vencer esses obstáculos. Quando você busca um propósito, quando você tem esse significado em sua vida, tudo muda, tudo muda. Toda dificuldade ela é apenas mais um momento e você segue sempre em frente, você segue firme naquele seu propósito. Tudo faz muito sentido para você, porque você sabe muito bem onde quer chegar. Você consegue ver com clareza aquele momento que você está e também o momento em que você vai chegar, porque tudo é esse processo que é a nossa vida. A nossa vida é um pequeno processo dentro desse espaço. E você saber o que você está fazendo aqui
e por que você está aqui e por tudo que você tem passado, tudo vai ser apenas mais um momento e fará com que você esteja mais preparado para os dias seguintes. Você tem que começar a construir hoje o futuro que você quer para você mesmo. Ele não se constrói sozinho e não vai ser por um momento de sorte que alguém vai vir e vai te pagar um salário enorme para você não fazer nada, né? Isso não existe e nunca vai existir. O que existe é trabalho duro, o que existe é saber ter momentos de prazer e de relaxar para que você recarregue essas energias. São coisas importantes que você tem que ter com você. Saber os momentos de trabalhar, ter um foco naquele seu trabalho e saber relaxar também para que você recarregue as suas baterias. Então busque esse significado, pare um pouco e pense. O trabalho que eu estou hoje, o que eu tenho construído hoje, é isso que eu quero para mim mesmo? Ou será que eu gostaria de construir algo maior, algo mais profundo, algo que me trouxesse mais vontade de trabalhar em cima? Tudo isso vai mudar as suas perspectivas, vai te fazer pensar muito sobre a sua vida e sobre o que você quer para você mesmo daqui em frente. Tenho certeza que a hora que você entender o seu propósito, buscar o significado daquilo que você está fazendo, vai diminuir muito os estressores que você tem passado. Todos eles vão ser muito mais fáceis de passar por cima, de passar por esses obstáculos, tudo bem? E lembre-se, na vida em que nós estamos vivendo hoje em dia, nessa vida moderna, a resiliência é uma habilidade mais que fundamental, ela é essencial para a nossa sobrevivência. E ser resiliente é entender que a nossa vida é complexa, que nós temos que passar por cima desses desafios e que a vida não vai ser fácil. Ela não é fácil porque a gente quer que ela seja fácil. Ela sempre vai ser difícil. Volte a prestar atenção nas suas experiências, o que aquilo trouxe para você. Preste atenção nas emoções que aquilo vem te trazendo. Como você está reagindo a tudo aquilo? Você está sendo resiliente? Você está vivendo eustressemente? Pegue e entenda que você vai fracassar, que você vai passar por momentos de dificuldade. Todos nós iremos passar por momentos assim. E a diferença entre aqueles que vencem o estresse, que dominam o estresse e os que não, é aqueles que entendem que o fracasso, que os desafios, que as dificuldades fazem parte da vida e que nós sempre podemos passar por cima deles e que não precisamos nos entregar a ele. Aprenda com os fracassos, aprenda com os desapontamentos, que são esses fracassos e desapontamentos que nos irão trazer o sucesso, que nos irão trazer a motivação para chegar mais longe. Pessoal, por hora é isso. Espero que goste dessas 10 dicas. Comenta abaixo o que você achou sobre elas. Não esquece de curtir esse vídeo e me manda suas dúvidas pelas redes sociais, por e-mail, da forma que você preferir, que eu vou tentar te ajudar em relação ao estresse aí e para que você passe por esse momento de dificuldade e consiga passar por esses obstáculos vivendo uma vida eustressemente, tudo bem? Por hoje é isso, até a próxima. Tchau, tchau.